Tudo bem, pessoal? Vamos então fazer alguns exercícios, né, para que nós possamos ganhar a habilidade aí de resolver circuitos elétricos básicos, tá? Esse primeiro exercício nós temos aí então um circuito com dois resistores, né? Um resistor de 50 ohms e outro de 60 ohms, né? E ele pede, né, calcule resistência equivalente, calcule a corrente dos resistores e calcule a tensão em cada resistor. Muito bem, vamos iniciar. Nós sabemos que resistência equivalente num circuito em série é só somar os dois resistores, correto? Portanto, 50 mais 60 eu tenho 110 ohms de resistência equivalente. Só isso, né? A corrente em cada resistor vai ser igual, porque eu tenho resistores em série. Portanto, aplicando a lei de Ohm, a corrente será igual à tensão, né? A tensão que eu tenho no circuito é 220 dividido por 110. Isso é igual a 2 ampere. Resolvemos a letra B também, né? A corrente do circuito. Como estão em série, a corrente em R1 e R2 é 2 amperes. Muito bem, ele pede a tensão em cada resistor. Então vamos ver a tensão em R1. Tensão é corrente multiplicada por resistência. Portanto, 2 vezes a resistência de R1, que é 50. Então vai dar 100 volts. Tensão em R2, né? Também a corrente de R2 vezes a resistência de R2, que é 60. Isso vai dar 220 volts. Veja que no circuito em série, a tensão se divide. A tensão da fonte é 220. Se dividiu entre R1 e R2. Olha, 100. Desculpa, aqui é 120, né? 120, desculpa, né? Então, ficou 100 volts para R1 e 120 para R2. Somando os dois, eu tenho a tensão da fonte. Beleza? Exercício 1, então, resolvido. Bom, vamos então resolver nosso segundo exercício, né? No primeiro nós tínhamos resistores em série e nesse segundo nós temos resistores em paralelo, né? Esse é o nosso circuito, né? Dois resistores em paralelo com uma fonte de 100 volts, né? O primeiro resistor ele possui 200 ohms e o segundo 800 ohms, beleza? E o exercício está pedindo o seguinte, né? Calcule a resistência equivalente e calcule a corrente em cada resistor. Lembrando que em circuitos que estão em paralelo, os resistores têm correntes, a corrente é dividida entre os resistores, né? E a tensão é a mesma. Eles estão em paralelo com a fonte, portanto a tensão é a tensão da fonte. Vamos resolver então? Resistência equivalente, né? No circuito em paralelo vai ser o inverso, né? Então 1 sobre o 200 ohms, né, do R1, mais 1 sobre o 800 ohms do R2. Isso, se a gente fizer, vai dar... Aqui você dividir, né, 1 por 200, 1 por 800 e somar, você vai obter 0,0625. Essa divisão, então, vai dar 160 ohms. Daí, resistência equivalente pronta, né? Vamos então agora encontrar a corrente em cada resistor. Então, lei de Ohm, né? A corrente em R1 vai ser igual à tensão que está em R1, a tensão é a tensão da fonte, né? São os 100 volts, pela resistência de R1, que é 200, né? Então eu voltei aqui, deixa eu ver, 0,5 ampere é a corrente que está em R1, ok? Vamos ver a corrente em R2. R2, a tensão é a mesma, circuito em paralelo, a tensão é a mesma. Então, 100 volts dividido por 800 ohms, que é a resistência de R2. Isso vai dar, vamos ver aqui, por 800, 0,125 ampere. Tá aí as correntes, né? Corrente em R1, corrente em R2. A gente pode até fazer um teste, né? Eu disse que a corrente total do circuito se dividiu.
Portanto, se eu dividir os 100 volts por 160, né, deve dar a soma das duas correntes. Tá? Dá para fazer esse teste, tentem fazer. Ok? Exercício 2, então, resolvido. Vamos então resolver o nosso terceiro exercício, né? Um circuito misto com 3 resistores, né? Aí está nosso circuito, né? Nós temos o resistor R1 com 2 ohms, R2 com 3 e R3 com 5 ohms, né? Note que o R1 está em paralelo com R2 e R3, né? E R2 e R3 estão em série, ok? Pede para nós calcularmos resistência equivalente e calcular também corrente e tensão em cada resistor, ok? Primeira análise que podemos fazer é o seguinte: R2 e R3 estão em série, portanto eu posso aplicar a regra do série e transformar os dois em um só, né? Se estão em série é só somar. Eu vou chamar de R23, então é igual a 3 mais 5 é igual a 8, né? R2 e R3, tá? Resistência de R2 e resistência de R3 somadas, né, vão dar 8. Agora eu posso redesenhar o circuito, olha. Né, eles viraram um só. Então agora eu tenho 2 resistores em paralelo, R1 e R23. Para mim achar o equivalente agora é bem fácil, né? É só aplicar a regra do paralelo, né? Então posso dizer que o meu R equivalente, né, vai ser igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre o R23, que é 8. Resolvendo isso aqui, né, divide 1 por 2, 1 por 8, soma, divide 1 por essa soma, eu vou ter 1,6 ohms. Então, meu R equivalente do circuito é 1,6 ohms, né? Posso achar a corrente em cima desse resistor equivalente, né? Posso chamar de corrente total. Corrente total, nós sabemos que corrente é tensão, que é o 16 volts, por 1,6. Isso vai nos dar 10 amperes. Posso fazer algumas análises agora, olha só. Eu tenho no resistor equivalente 10 amperes, ok? Eu tenho a corrente. Muito bem. E eu tenho 16 volts no resistor equivalente. Lembra que o equivalente foi obtido do R1 e do R23. Então quer dizer que nesses dois resistores eu tenho a mesma tensão. Portanto, eu posso, por análise, dizer o seguinte, que a tensão em R1, né, é igual a 16 volts. Ora, eu obtive o equivalente de R1 e R23. Perfeito? Então, a tensão dos dois é igual, estava em paralelo a mesma tensão. Bom, se eu tenho tensão em R1, eu consigo achar a corrente em R1. Eu tenho tensão em R1 e eu tenho resistência. Então, eu tenho 8 amperes de corrente, né? Só aplicar a lei de Ohm. Tensão pela resistência de R1, eu tenho a corrente em R1, que é o meu I em R1, 8 amperes. Se eu olhar agora o circuito, né, eu voltar analisando, eu posso ver o seguinte: eu tenho 8 amperes em R1 e eu tenho 16 volts em R1. Lembra que o R1 estava em paralelo com o R23. Paralelo, mesma tensão. Então o meu V do R23 também é 16 volts, porque estava em paralelo com o R1. Paralelo, mesma tensão, lembra? Muito bem. Eu posso agora achar a corrente no R23, né? A corrente no R23 vai ser essa tensão pelo meu R23, que é 8, né? Dividido por 8. Eu vou ter, então, 2 amperes em R23, ok? Essa é a minha corrente no R23. Muito bem, achamos a corrente em R23, então eu consigo agora achar a tensão em cada resistor, no R2 e R3. Por quê? O R23 nasceu daqueles dois que estão em série, R2 e R3, em série, mesma corrente. Portanto, eu posso, por análise, dizer que o meu IR2 é igual a IR3. As correntes são iguais quando o resistor está em série. E qual corrente que é? 2 amperes. Se eu tenho a corrente nos dois, consigo achar a tensão também nos dois, né? Vamos lá. Ó. Tensão em R2
vai ser igual à corrente dele, 2 vezes a resistência de R2. R2 é 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Tensão em R3 vai ser igual a corrente vezes a resistência dele. A resistência dele é 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, 6 volts, 10 volts. Veja que sempre acaba, ó, 16 volts distribuiu entre os dois que estão em série, lembra? Resistores em série, a corrente é igual, mas a tensão se divide. Resistores em paralelo, a tensão é igual, mas a corrente é que se divide. Ok, pessoal? Revejam, né, para vocês conseguirem entender bem. Né? Nós vamos trabalhar nas próximas aulas bastante circuitos para análise de malha, daí fica um pouco mais complexo. Tá bom?